Olá, queridos, bom dia. Mais uma vez estamos juntos, mais uma vez vamos estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos retomar o nosso estudo em Filipenses. Já há vários domingos estamos estudando Filipenses. E hoje vamos entrar no capítulo 4. Estamos estudando e sendo edificados pela Palavra de Deus. E para esse momento, queridos, eu convidei um grande amigo nosso, não só meu amigo, mas amigo da igreja, o pastor Sérgio. O pastor Sérgio foi membro de nossa igreja, depois assumiu uma de nossas congregações, que hoje é uma igreja autônoma, a Igreja Batista em São Miguel. O pastor Sérgio, então, nosso amigo, eu convidei ele para compartilhar a palavra de Deus conosco. Então esse estudo no dia de hoje, Filipenses capítulo 4, hoje e no domingo que vem, o pastor Sérgio vai estudar conosco, vai nos instruir na palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. Então, ouça aí o estudo, a palavra de Deus que o pastor Sérgio vai trazer aos nossos corações e que nós sejamos edificados pelo Espírito Santo de Deus através da palavra desse querido amigo. O pastor Sérgio tem sido um amigo, um apoiador do meu ministério, um homem com quem eu tenho compartilhado a minha vida, tenho compartilhado o meu ministério e ele tem sido um apoiador. Então, ouça aí a palavra de Deus vindo da boca deste querido amigo, o pastor Sérgio, que é nosso, não só nosso irmão, mas nosso amigo, nosso apoiador, alguém que tem um amor e carinho muito grande pela nossa igreja. Então ouça a palavra de Deus, o pastor Sérgio vai compartilhar conosco agora. Olá, meus irmãos, é um prazer estarmos juntos novamente, mesmo sendo através da mídia social, mas o importante é os nossos corações estar unidos com Cristo. Estamos aqui mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Estaremos meditando hoje em Filipenses 4, onde estaremos lendo do versículo 1 ao 9. Eu vou estar lendo na nova tradução na linguagem de hoje, então os irmãos acompanham a leitura. A tradução diz o seguinte: Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Cíntia, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertencem a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e ore sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Oremos então neste momento. Pai, queremos mais uma vez agradecer o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia para com nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, a tua direção para a explanação da tua palavra, que ela venha, Senhor, falar aos nossos corações, venham trazer esperança, venham trazer confiança e segurança através das nossas vidas, para que possamos, diante das dificuldades, diante dessa pandemia, ainda nos alegrarmos no Senhor e louvar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a igreja primitiva fazia, ó Deus, quando estava vivendo os dias difíceis, as perseguições, mas em nenhum momento permitiu que o desânimo os desencorajasse
e impedisse deles avançarem. E nós também queremos que possamos a cada dia avançar e buscar exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como nós vemos aqui, Paulo começa a escrever a sua carta e a falar com os irmãos na alegria que ele tinha e a saudade, o carinho, o zelo que ele tinha para com aquelas irmãos, com a igreja ali de Filipos. E nós vemos que Paulo tinha muita preocupação e esse cuidado. E nós vemos que diante desse cuidado, desse carinho que ele fala com os irmãos, ele cita também duas irmãs que cooperaram muito com o trabalho, com a evangelização deles ali naquele local, mas que por uma determinada situação, no momento, elas não estavam bem, não estavam caminhando como deveriam andar na presença do Senhor. E Paulo chama a atenção, pede um dos companheiros dele para acompanhar essas duas irmãs, no sentido de fazer elas voltarem a caminhar unidas como servas do Senhor. E ele pede também que eles, diante da dificuldade, elevem seus corações e peçam a Deus o que é necessário para o bem viver deles. E ele também diz que aquilo que deve preencher o coração deles ali, dos filipenses, seria o que é puro, o que é agradável, o que é amável, o que é correto, o que é digno. Isso deveria sim fazer parte, estar bem seguro no coração deles. E ele pede para eles se alegrarem, para eles terem confiança na paz que Deus dá, na paz que preenche as necessidades do coração, e que também deveriam botar em prática tudo aquilo que eles ouviram, aprenderam diante daquilo que ele fez. E ele tinha a plena certeza que a paz de Deus preencheria todas as necessidades e o coração deles diante daquilo que o Senhor queria para a vida deles. E esse texto ele me chama a atenção na primeira fase, é que Paulo tinha um carinho muito grande, Paulo tinha uma plena convicção que a igreja pertence ao Senhor e que todos que estão ali pertencem também ao Senhor. E dentro dessa visão dele, dentro desse cuidado, ele se refere aos irmãos, à igreja, com muita saudade, com muito carinho, tinha um zelo, um apreço em relação a tudo isso, porque ele sabia que ali estava envolta a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele fala desse carinho, desse amor no contexto de um todo, não permitindo que, mesmo ele sabendo que essas duas irmãs não estavam indo bem, e provavelmente eram pessoas de destaque, pessoas que estavam envolvidas na obra do Senhor, e ele não permite que isso venha ofuscar, venha atrapalhar a alegria e o carinho que ele tinha em relação à igreja do Senhor. Então isso me chama a atenção no fato particular para a minha vida, isso traz ensinamentos para mim, que muitas das vezes quando nós vemos determinadas situações ou pessoas que não estão indo bem na obra do Senhor, a visão fica fixada naquilo que a pessoa está fazendo no momento que é errado, que não deveria estar praticando, e nos grandes momentos isso toma uma proporção muito grande no nosso sentimento e na nossa mente, que nós não conseguimos nos alegrar com as coisas boas que estão acontecendo e que estão sendo realizadas. E isso traz para mim um chamado de alerta, um chamado de atenção, que eu não devo permitir que determinadas coisas negativas possam ofuscar o brilho da tão grande obra, da tão grandiosa obra do Senhor.
Então nós precisamos focar naquilo que Cristo está fazendo, naquilo que Cristo pode fazer. Nós não podemos esquecer os valores daquelas pessoas que por um momento ou outro pode hoje não estar tão bem como foi no passado, mas isso não deve ser motivo para desacreditá-las, para lançarmos às vezes palavras duras, reprovações. Pelo contrário, Paulo se alegra, traz à memória os momentos importantes que passaram, os valores que essas duas tinham em relação à obra, e isso me trouxe uma percepção que tem muita gente que está à nossa volta, tem muita gente dentro da igreja que são servos do Senhor, que por uma questão ou outra estão passando por um momento difícil, estão passando por uma dificuldade às vezes de relacionamento, às vezes de entender alguma coisa, e nós temos às vezes o ímpeto de lançar sobre eles palavras de acusação, palavras de desânimo, palavras de desencorajamento, em vez de chegar e trazer à memória a eles o valor que eles têm, o que eles já fizeram de significativo e de produtivo para a obra. Eu creio que essa visão de Paulo, ele renova as esperanças, ele renova as forças, ele traz uma visão diferente daquilo que está acontecendo, e isso faz com que a pessoa tenha ânimo de voltar novamente a caminhar e a realizar aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Eu tenho pedido a Deus que esse sentimento, essa visão de Paulo, venha fazer parte do meu viver, venha fazer parte das minhas atitudes, das minhas projeções para o futuro. Em vez de focar na parte negativa, focar no positivo, em vez de trazer palavras que possam às vezes desencorajar, trazer palavras que encorajam, trazer palavras que elevam a moral, a estima daqueles que estão trabalhando, e ter plena convicção que o Senhor pode usar como já usou, ou pode usar de uma maneira totalmente nova e muito mais profunda do que já foi usado até o presente momento. Mas para isso precisa do nosso amor, precisa da nossa dedicação, precisa de nós estarmos colocando a vida dessas pessoas no altar do Senhor, e termos a visão do Paulo, que às vezes nós não temos como acompanhar essas pessoas para que elas fiquem curadas, para que elas sejam restauradas e voltem a caminhar, mas temos a visão que às vezes podemos indicar alguém, podemos colocar alguém perto e próximos que possam realmente restaurar essas vidas. Então isso me chamou muita atenção, isso mexeu muito com relação à minha memória. E nós precisamos pensar nessas coisas e ter sempre a visão que a obra, que a igreja, que aqueles que ali pertencem são todos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a obra redentora do nosso Criador, nós vemos que tudo que está nas mãos dele pode ser perfeito. Pode, às vezes, por uma ou outra circunstância, sermos bombardeados, sermos tentados a não refletir a glória do Senhor e a não agirmos como pessoas regeneradas, lavadas e remidas no sangue do Senhor. E precisamos estar bem firme nisso. Então precisamos estar confiantes nisso. E como Paulo disse, tenham sempre alegria unidos com o Senhor. E ele repete, tenham alegria no Senhor. E nós precisamos fazer que a alegria do Senhor seja a nossa força. E Paulo acrescenta no versículo 5, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. E quando Paulo apela para sermos amáveis com todos, é porque quando amamos, temos o sentimento do cuidado, do carinho, nós não focamos nas partes negativas. Focamos sim em elevar a moral da pessoa, o cuidado, providenciar o que é melhor para o viver dela,
E é nesse sentido que nós devemos viver como igreja, como os irmãos em Cristo, através das nossas vidas, providenciar o que é melhor para toda a comunidade viver unidas com o Senhor. E sabemos que a volta do Senhor para nós não tem uma data certa. Poderá ser hoje, poderá ser amanhã, o mais breve possível, ou pode tardar por muitos anos, mas o Senhor virá. E Paulo chama a atenção para isso, e nós devemos viver como se o Senhor pudesse vir a qualquer instante, a qualquer momento. E que ao vier, nos pegue prontos, preparados, dando o melhor nosso para a obra do Senhor. No versículo 6 ele diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. Diz para nós não nos preocuparmos com nada. A preocupação, a ansiedade, ela tende a tomar conta dos nossos corações, a desfocar a nossa mente daquilo que é importante e às vezes nos leva a nos afastar do Senhor em vez de nos aproximarmos dele, nos leva às vezes a não pensar no Senhor como uma única opção para a solução dos nossos problemas e das nossas necessidades. E Paulo diz que nós devemos sempre focar no Senhor e pedir aquilo que nós necessitamos, aquilo que é necessário. E nós devemos estar assim diante do Senhor, lançando sobre Ele todas as nossas necessidades, tendo a plena convicção que Ele tem cuidado de nós, mas somente aquilo que é necessário. E diante de tudo isso, termos o coração agradecido, sabendo que, mesmo que o Senhor não venha a responder favorável às nossas solicitações, mas nós devemos ter em mente em nosso coração que Ele nos ama de uma maneira ímpar, uma maneira sem igual. E nós precisamos ter sempre o coração agradecido pelo que o Senhor já fez por cada um de nós, que foi enviar seu Filho para morrer, sofrer, para que nós, pecadores, fôssemos lavados e remidos e tivesse plenos acesso ao nosso Deus. E no versículo 8 ele chama a nossa atenção, muito interessante. E por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E eu pensando nesse contexto, pensando nessa palavra, nós devemos encher a nossa mente, o nosso coração de Cristo. Estamos com o nosso coração totalmente voltados de uma tal maneira que o nosso viver, como o apóstolo Paulo mesmo afirma, o viver nosso seja Cristo. Vivermos para Ele. Pensarmos no nosso caminhar, no nosso respirar, em todas as nossas ações, que Ele venha a ser glorificado e que Ele venha ser exaltado através das nossas ações. E se nós vivermos focados em Cristo, ter uma vida pautada nos seus ensinamentos, tudo isso que o apóstolo Paulo menciona nesse versículo 8, fará parte do nosso viver. A nossa mente será pura, o nosso coração será correto, e nós só vamos pensar em coisas que realmente tenham algum louvor, algum significado em relação àquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E devemos estar bem conscientes disso. E por último ele diz: põe em prática tudo que vocês receberam e aprenderam de mim. Quando ele diz que nós devemos colocar tudo em prática, o que aprendemos e recebemos, ele usa a frase de mim, se colocando como o centro da observação de um viver correto, de um viver digno, diante daquilo que Deus quer para as suas vidas. Mas essa frase me chama a atenção que nós geralmente colocamos em prática tudo aquilo que recebemos e aprendemos. E aí nós devemos ter o cuidado, o que nós estamos recebendo e aprendendo.
Porque se não for aquilo que vem da parte do Senhor, certamente as nossas obras, o nosso praticar, vai refletir aquilo que desagrada o nosso Deus. Então devemos estar recebendo, devemos estar aprendendo de pessoas que temem ao Senhor, de pessoas que vivem para o Senhor, que no nosso convívio Cristo seja o centro da nossa conversa, seja o centro das nossas atenções, do nosso caminhar, porque assim eu e você teremos condições de colocar em prática tudo que aprendemos e recebemos, o que ouvimos, nós poderemos colocar em prática, porque as fontes da onde recebemos, a fonte toda gera em torno do Senhor Jesus Cristo. E por isso precisamos pensar bem aquilo que estamos recebendo, aonde estamos buscando, aonde está fazendo parte do nosso viver. E chama a atenção também que aquilo que vamos realizar, aquilo que vamos dar, aquilo que vamos oferecer, vai servir também de exemplo para aqueles que convivem conosco. Então nós devemos a todo momento ter essa preocupação de dizer aquilo que fazemos, aquilo que passamos para vocês, podem ser repetidos, podem ser multiplicados e realizados porque vem do Senhor. Então devemos viver para Cristo. Devemos viver orientados e alicerçados através da palavra do Senhor, orientados pelo seu Santo Espírito, viver de acordo com o que Deus quer para nossas vidas. E aí nós teremos plena certeza que Deus vai agradar do nosso viver. Que possamos, meus irmãos, diante desse texto, diante desses ensinamentos de Paulo para nossas vidas, colocar esses ensinamentos em prática também no nosso viver. Que com certeza a nossa vida será bem melhor e nós faremos a vida daqueles que vivem em comunidade conosco também muito melhor, porque a nossa visão vai estar focada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso desejo sempre será de fazer o que agrada e o que honra o nome dele. E nós não vamos pensar em nós não vamos pensar no nosso bem-estar, mas sempre pensando no bem-estar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo nos chama essa atenção. Que Deus possa falar mais ao coração de vocês, como tem falado ao meu coração. Que a paz seja com todos. Amém. Oi, 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 crianças! Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem. E hoje eu tenho mais uma história da Bíblia para contar para vocês. É uma história de uma família que vocês já conhecem. É a história de Marta, Maria e Lázaro. Esses 3 irmãos eram amigos de Jesus. Tão amigos que Jesus foi visitar a casa deles. Vocês lembram? Pois é, eles receberam a visita de Jesus. Eles eram muito amigos. E um certo dia, Lázaro começou a ficar doente, muito doente. Maria cuidava de Lázaro, Marta cuidava de Lázaro e não tinha nada que fizesse com que Lázaro melhorasse. Então, Marta e Maria resolveram chamar Jesus para ajudar a cuidar de Lázaro. Só que Jesus, ele não estava na cidade. Então Marta e Maria chamaram um mensageiro.
Mensageiro era um homem que ele enviava as mensagens. Então ele teria que encontrar Jesus e avisar para ele: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então ele foi avisar Jesus, foi dar o recado para Jesus. Viajou, até que encontrou Jesus. Jesus, ele estava em outro povoado, bem distante daquele de Marta, Maria e Lázaro. Então Jesus recebeu a notícia: Jesus, aquele que tu amas, está doente. Marta e Maria me enviaram para te avisar. E Jesus olhou para os discípulos e disse: essa enfermidade de Lázaro não é para a morte. Não. É para a glória de Deus. Então Jesus e os discípulos demoraram um pouco a chegar. Claro, vocês sabem, né? As viagens eram a pé, eles vinham caminhando. Então Jesus e os discípulos foram voltando até chegar no povoado onde Lázaro estava. Quando Marta avistou Jesus entrando na cidade, ela foi ao encontro de Jesus, bem rapidinho. Jesus, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: Marta, Lázaro vai ressuscitar. E ela disse: sim, Jesus, eu sei. Vai ressuscitar e vai viver lá no céu, eu já sei. Mas Jesus não estava falando dessa ressurreição. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ela não entendeu muito, mas ela continuou crendo em Jesus. Ela disse que acreditava. Logo depois veio Maria. E Maria, daquele jeito que vocês já conhecem, se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então Maria ficou aos pés de Jesus, muito triste, assim como Marta também estava triste. E Jesus, ele viu o sofrimento daquelas irmãs e Jesus chorou com a dor delas. E Jesus disse para elas: me levem aonde está Lázaro. E Marta e Maria foram com ele. Jesus queria que levassem aonde estava o corpo de Lázaro. Agora vai aparecer para vocês aqui do ladinho uma figurinha mostrando como era o sepulcro, que era um lugar onde colocavam o corpo das pessoas que já haviam morrido. Então, colocavam tipo numa gruta e aí fechavam lá dentro, tá bem? Então, Maria, Marta e Jesus foram até lá onde estava Lázaro. Os discípulos e toda a multidão que estavam ali para confortar Marta e Maria também foram atrás para ver o que Jesus ia fazer. E nesse dia tinha até alguns fariseus. Algumas pessoas de Jerusalém
foram abraçar Marta e Maria, foram confortar elas de que ia ficar tudo bem. Mas também tinham algumas pessoas que estavam ali só para ver o que Jesus ia fazer. Eles não eram amigos de Jesus, mas eles também estavam junto. Então, quando chegou nesse sepulcro, que vocês vão ver a figurinha, Jesus disse: removam a pedra. Alguém removam a pedra que está. E os discípulos foram remover a pedra. Quando removeu a pedra, Jesus disse: Lázaro, Lázaro. E Jesus chamou por Lázaro. E Jesus, ao mesmo tempo que ele chamou por Lázaro, ele já agradeceu a Deus. Pai, muito obrigada, porque tu ouves a minha oração. E nesse mesmo momento, Lázaro saiu do sepulcro. E todos ficaram admirados, porque já faziam 4 dias que Lázaro havia morrido. E Marta estava preocupada. Já cheira mal, acho que não vai dar certo. E o poder de Jesus foi suficiente para que Lázaro vivesse novamente, para que Lázaro ressuscitasse. Então, o poder de Jesus é muito maior. É maior do que qualquer circunstância. E se você crer, se você acreditar, você vai ver o poder de Deus. E essa história me deixou muito animada por 2 motivos. Um deles é, quando a gente é amigo de Jesus, até pode acontecer algumas coisas difíceis, pode acontecer algumas coisas ruins. Mas Jesus, ele está sempre do nosso lado. E ele vai nos ajudar e vai dar uma solução para o nosso problema. Então eu preciso acreditar. Eu preciso crer no poder de Deus. E outra coisa que eu aprendo com essa história é que vocês, crianças, não importa o sonho que você tenha, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Tem crianças que sonham em ser jogador de futebol. Parece um sonho impossível, mas Deus e Jesus, eles podem fazer de você o melhor jogador de futebol. Tem crianças que sonham em ser médico, tem crianças que sonham em ser veterinário, tem crianças que sonham em viajar para Disney, tem crianças que sonham, e tem um monte de sonhos que parecem impossíveis para nós. Mas se a gente crê no poder de Deus, muitas coisas podem acontecer, tá bem? Então nunca deixe de sonhar, nunca deixe de acreditar em Deus, porque o poder de Jesus, ele é tão forte e ele é suficiente para qualquer problema, para qualquer sonho, tá bem? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Tenham um bom domingo ao lado de Jesus e que a presença de Jesus seja sentida por vocês. Sejam abraçados pela presença de Jesus nesse domingo. Tá bem, crianças? Que Deus abençoe vocês e toda a sua família. Tá bem? Um grande beijo da tia Hannah. Até a próxima. Tchau, tchau!